na tua experiência ali no ambiente hospitalar, como que a crença em Deus pode auxiliar aquelas pessoas? É de diversas formas. E muitas pessoas, elas não acreditam em Deus. Enfermos. Elas não acreditam que existe uma força maior que nos está suportando, nos está dando uma sustentação e está nos auxiliando, quem sabe, na própria recuperação. Muitas pessoas não acreditam em Deus. E às vezes nós não temos palavras para isso, porque a primeira situação, a primeira palavra, o primeiro pensamento que vem quando você está do lado de um enfermo e vê todo aquele sofrimento, familiares ao lado, sofrendo junto. Porque na realidade o enfermo não sofre tanto quanto aqueles que o amam. Aqueles que o amam, que querem que ele dê continuidade no trajeto dele, na família, no convívio, eles ficam pensando em quê? Na morte. Então, na realidade, às vezes a gente não sabe como entrar. Então a gente fala assim, quando as pessoas, eu geralmente, quando eu vou visitar algum enfermo, em qualquer situação, eu pergunto a eles a primeira coisa: você tem religião? E aí eles falam. E a gente procura, por intermédio do que nós conhecemos, da religião que ele nos oferece, que ele nos explica ser, a gente oferece naqueles termos. Confia em Deus. Deus é o nosso Pai, Ele quer o nosso bem, Ele não quer o nosso mal. Se nós estamos numa situação difícil, é por um tempo determinado. Daqui a pouco Deus, que é o nosso Pai, Ele vai pela nossa, vamos dizer assim, pelo nosso merecimento, Ele vai nos tirar de tudo isso. E aí eu procuro sempre falar, Maria de Nazaré sempre falava, tudo passa e isso também vai passar. Então, é um conforto que a gente oferece para que aquele enfermo, mesmo que ele não conheça e não aceite Deus, mesmo que ele não aceite, mas ele vai falar assim, eu acho que ele tem razão, porque eu estou assim pela vontade dele e por meu merecimento. Então é dessa forma que a gente procura colocar Deus. Agora, consolar um ateu mesmo assim é até difícil, né? Não é muito difícil. Porque quando a gente se pega, quando a gente vai ver, a gente está falando sobre Deus, né? Então eu fico pensando às vezes, como consolar, né? Assim, alguém que é ateu, é só falar assim, mantenha a esperança. Veja bem, o nosso próprio olhar já é um consolo. O nosso próprio olhar. Então, quando a pessoa... Geralmente os ateus, eles são muito revoltados, a maioria deles. Eles se revoltam porque eles não aceitam a situação pela qual eles se encontram. Aqueles que estão vivenciando essa situação da dor. A enfermidade, a patologia grave. Então, o que acontece? Então, não precisa se falar nada. Só falar assim, confia, rapaz, você vai ficar bom. E muitos deles, às vezes, como aconteceu já várias vezes comigo, de conversar com uma pessoa e, sabe, às vezes a gente percebe que ele não gosta nem de ouvir. Entendeu? Então a gente já entra naquela situação de, poxa, o senhor tem certeza que o senhor está doente? O senhor está com uma cara tão boa. Então você já começa a animar o paciente, mesmo que ele não conheça. E ele pergunta, pô, mas o que esse cara está fazendo aqui? Esse cara é meio doido, né? E tal. Falei, poxa, você parece, quer ver que amanhã eu vou voltar aqui para te ver e você já provavelmente já vai estar de alta.